Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Esse é um mini episódio, então sou somente eu, a Bruna. E o caso de hoje foi sugestão da Gabriele Oliveira. Então se você tiver qualquer sugestão de caso, pode mandar no nosso e-mail milcrimes@gmail.com, que aí a gente deixa guardadinho lá e quando precisa tem várias sugestões. Então muito obrigada, Gabriele. E vamos então pro caso de hoje. O Gary Ray Bowles, ele nasceu em Clifton Forge, que fica na Virgínia, nos Estados Unidos, em 25 de janeiro de 62, mas ele foi criado em Rupert também, que fica lá na West Virginia. O seu pai era o William Franklin Bowles, ele trabalhava como mineiro de carvão e morreu de pneumoconiose dos carvoeiros, que é aquela doença que, por eles aspirarem, né, aquelas coisas que tem na mina, os químicos e tal, eles acabam tendo essa doença. A sua mãe era Frances, ela se casou novamente várias vezes, e o Gary Bowles foi abusado pelo seu segundo padrasto, que era alcoólatra e violento, e também abusava da mãe dele e do irmão mais velho do Gary. Ele continuou sendo abusado até os 13 anos, quando ele revidou e machucou o padrasto gravemente. Mas como a sua mãe decidiu continuar casada com esse cara, ele então decidiu sair de casa e viveu como sem-teto nos anos seguintes, ganhando dinheiro se prostituindo. Então, em 1982, ele foi preso por espancar e agredir sexualmente a sua namorada e foi condenado a 6 anos de prisão. Então, em 91, depois que ele saiu da prisão, ele foi condenado de novo por roubo desarmado ao furtar uma bolsa de uma senhora idosa. Por esse crime, ele foi condenado a mais 4 anos de prisão, mas foi liberado em 2 anos. Então, em 15 de março de 94, em Daytona Beach, que fica na Flórida, o Gary matou a sua primeira vítima conhecida, um homem chamado John Hard Roberts, de 59 anos. O John tinha oferecido a ele um lar temporário, e o Gary espancou e estrangulou o homem até a morte, e então roubou seu cartão de crédito. A polícia considerou ele o principal suspeito quando encontrou as impressões digitais e os registros de liberdade condicional no local do crime. Durante os 4 meses seguintes, ele matou mais 4 homens. O David Jarman, de 38 anos, no condado de Nassau, na Flórida. O Milton Bradley, de 72 anos, em Savannah, na Geórgia. O Alverson Carter Jr., de 47 anos, em Atlanta, na Geórgia também. E o Albert Morris, de 38 anos, em Wheaton, Montgomery County, que fica em Maryland. Então, o modus operandi dele era se prostituir com as suas vítimas, então ele espancava, estrangulava e roubava seus cartões de crédito. Ele chegou a entrar para a lista dos 10 fugitivos mais procurados dos Estados Unidos, né, do FBI, por causa dessas 4 vítimas dele que ficaram conhecidas, que foram ligadas a ele. Então, no dia 22 de novembro de 94, aos 32 anos, ele acabou sendo preso pelo assassinato do Walter Jamel Hinton, em Jacksonville Beach, que fica na Flórida. Ele morreu, o Walter, no dia 17 de novembro de 94, após ser golpeado várias vezes por Gary com uma pedra enquanto ele dormia. Durante a luta, o Gary teria ainda enfiado uma toalha na boca do Walter. Nessa época, o Gary usava o nome de Tim Whitfield e teria morado com o Walter por vários meses e continuou também morando na casa dele por 2 dias após o assassinato. Enquanto esse tempo que ele ficou lá, o corpo do Walter ficou nos fundos esse tempo todo, né, durante todos esses 2 dias. Nessa ocasião, então, que ele foi preso, finalmente, ele confessou todos os 6 assassinatos. Ele falou para a polícia que depois de ser liberado em 91, ele se mudou para Daytona Beach e foi morar com uma namorada e que ela teria engravidado dele, mas quando ela descobriu que ele se prostituía, ela fez um aborto. Ele disse aos policiais que culpava os gays pelo aborto e isso levou a se tornar um assassino. Muito bem. Então, em maio de 96, o Gary se declarou culpado do assassinato do Walter e foi condenado à pena de morte. Em agosto de 97, enquanto estava sentado no corredor da morte pelo assassinato do Walter, ele se declarou culpado de espancar e estrangular o John Roberts em 1994. Então ele acabou sendo considerado culpado de 3 acusações de assassinato e condenado à morte, mas a sentença foi revertida pela Suprema Corte da Flórida. Ele entrou com um recurso e a Suprema Corte determinou que o tribunal errou ao permitir que o júri soubesse que o réu odiava homossexuais e que a vítima era gay. Então, muito bem.
ele recebeu uma nova audiência de condenação e em 9 de julho de 99, novamente recebeu a pena de morte. Então, ou seja, adiantou de porra nenhuma. Em seguida, então, o Gary entrou com uma petição que foi negada em junho de 2002 e ele entrou então com uma ação em dezembro de 2002 que também foi negada em agosto de 2005. Então, até 2006, ele entrou com mais uma petição e 2 moções. Mas nada disso deu certo porque ele foi executado por injeção letal em 22 de agosto de 2019 na prisão estadual da Flórida em Stark. Então, antes de morrer, ele leu uma carta. Ele tinha 57 anos nessa época que ele foi executado. E ele pediu desculpas pela toda a dor e sofrimento que ele causou. E ele até pediu desculpa para a mãe dele, que ele estava arrependido de seus crimes, e disse que sabia que lidar com isso, que lidar com o filho dela sendo chamado de monstro é horrível, e por isso ele pedia desculpas. Ele também falou que ele nunca quis fazer isso com a vida dele, que nunca quis que isso fosse a vida dele, e que você não só acorda um dia e decide virar um serial killer. Então essas foram as últimas palavras dele antes de ser executado. E ele ficou conhecido como o assassino da I-95, que era a estrada que ele pegava, né? Que era todos esses lugares que ele matou suas vítimas, passava essa estrada entre esses condados. Então é isso, gente. Como eu falei, se vocês tiverem qualquer sugestão, pode mandar pra gente por e-mail. Siga a gente lá no Instagram e no Twitter. A Jéssica tá colocando sempre umas threads com os resumos dos casos que a gente faz. Então, se vocês quiserem acompanhar e dar uma força lá, dando um RT. E entra lá no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoio para quem quiser nos ajudar. E a partir de R$15 mensais você escuta a gravação principal do episódio de quarta que a gente grava na segunda-feira no Discord. Então, até semana que vem. Tchau!